Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia. Bom, já que seremos apenas 4 hoje na reunião, temos o Lucas, o Bruno e o Kaique. Bom dia a todos vocês. Eu vou começar a falar sobre o que estava planejado para essa aula. Bom dia, Lucas. E para isso eu vou compartilhar a tela, tá? Conforme... Bom dia, Ana Clara. Ai, que bom, tem mais uma chegando aqui. Conforme ontem eu falei em mundo do trabalho, bom dia, Tailane, bom dia, Davi. Vou esperar mais um pouco para todo mundo entrar, fica mais fácil. Eu acho que não vai ter muita gente mais entrando. Então vamos lá. Ontem eu falei para vocês em mundo do trabalho que eu deixei a planilha de notas do terceiro bimestre na aba comunicação. E eu fiz a mesma coisa com a nossa disciplina de arte. Porém, aqui, olha só, já estou na sala de arte do primeiro 3, tá? Então, eu só vou mostrar como funciona a estrutura e cada um pode entrar nas respectivas salas para procurar as planilhas de nota. Elas estão bem aqui. E, novamente, eu vou chamar a atenção para a descrição das notas, tá? Aqui. A pontuação da lista de exercícios no terceiro bimestre foi 3,5 pontos. Quantidade total de questões pontuadas foram 19, então cada questão valeu 0,18. Pontuação das atividades práticas, nós tivemos apenas uma e ela foi pontuada com meio ponto, totalizando aí 4 pontos de atividade. Quantidade total de práticas efetuadas, uma, né? Nós só fizemos uma. Não teve ponto extra. Eu esqueci de discriminar aqui o valor da avaliação bimestral, são 4 pontos, e o valor do simulado GEEK, que são 2 pontos. E pontuação do plano de ação, 2 pontos. Também funciona da maneira que funcionou em mundo do trabalho. Itens respondidos. O total de itens respondidos e tarefas pontuadas foram 20, né, no caso de vocês. E valor unitário, então, de 0,1. Então, nesse caso, vocês foram pontuados não só pelos acertos, mas também pelas entregas, tá? E a pontuação média bimestral, 10 pontos, pontos distribuídos no bimestre, 12 pontos. É só vocês darem uma olhada no percurso de vocês para perceber o que ficou para trás, o que faltou fazer e, caso tenham feito tudo, como que vocês podem melhorar a performance em relação aos conteúdos. Dúvidas até aqui? Tranquilo? Bom dia, Anderson, Moacir, Vanessa, Luiz Fernando, que quando eu
Fui compartilhar a tela, eu não tinha visto vocês ainda. Bom, vocês podem conferir isso aí depois com mais calma, tá? Na aula passada, a gente começou a falar sobre o Renascimento e sobre o Renascimento na Península Itálica, tá? Como que isso funcionou ali dentro. Para isso, eu mostrei para vocês que o Renascimento ele não surgiu do nada. Ele vem de uma série de ações que foram ocorrendo dentro do continente europeu a partir aí já da Baixa Idade Média, principalmente pela entrada dos documentos de textos filosóficos greco-romanos via Espanha, via Península Ibérica, e que aí foram se espalhando pelo continente. Outro ponto de encontro para essas mudanças que estavam ocorrendo foi a proximidade da Península Itálica com o Império Bizantino. E a gente tem todo esse Oriente onde esse tratamento da herança greco-romana ele foi bem diferenciado. O fato é que esse caldo que aconteceu por séculos, né, essa mistura, essa conjuntura da situação, ela provocou uma mudança de pensamento. Não só uma mudança de pensamento, mas uma mudança na maneira de se ver o mundo. Então, de repente, todo mundo deixou de ser extremamente religioso, acreditar em Deus, e aí começou a ver o mundo com outra forma e com outra visão, em que fosse a troca de Deus no centro de tudo, pelo homem no centro de tudo. Não. Mas a maneira, o pensamento medieval, essa ideia teocêntrica de mundo, ela já não servia mais para responder a determinadas questões que estavam sendo feitas ali, no presente, para essa sociedade que vivia nessa época. Tá? Isso ficou claro para vocês? Ok. Porque o que a gente vai falar agora é continuar com esse renascimento. Tá? Então, a gente vai começar a falar dos artistas renascentistas e como que eles atuaram dentro desse processo, como a arte atuou dentro desse processo, dentro de uma visão de mundo que procurava ser mais racional e nem tanto emocional. Quer dizer o quê? Que está errado tudo que foi vivido na Idade Média? Não. A gente tem que pensar o seguinte: não tem como nós, aqui do presente, nos colocarmos em um ponto fixo com nossas visões de mundo, com a nossa tecnologia, com as nossas vivências e simplesmente olhar para trás e julgar o passado como se ele fosse bobo, imperfeito ou não sei, entende? Como se não fosse o suficiente. Não cabe a gente julgar o passado. É que vocês me entendem. Até porque a gente se volta para o passado para tentar responder questões que são muito fortes para a gente nesse tempo presente. Agora, ir ao passado ou verificar todo esse processo significa pensar ou agir, ou enfim, em pensar como compreender esse processo, ou o que esse processo ainda reverbera, reflete para a gente aqui no presente, e nos faz estabelecer esse caminho onde a gente vai e volta e todas essas influências. Tudo bem até aqui?
Eu vou tomar o silêncio como um sim, tá? Então, dentro da arte, principalmente, e agora a gente vai falar muito de pintura, tá? O uso da perspectiva, o uso da matemática e o uso da geometria vão ser muito intensos na construção histórica que passou a ser proposta a partir do Renascimento. Então, vou compartilhar a tela com vocês, vou passar um vídeo que eu já deixei preparado, já deixei liberado para vocês, inclusive na semana passada, mas não sei se vocês viram. Deixa eu voltar aqui. Olá a todos e bem-vindos à nossa aula de arte. Hoje, o tema é pintura renascentista e falaremos sobre os artistas Tommaso Masaccio, Fra Angelico e Paulo Cello. Com a troca do humanismo pelo teocentrismo e a interpretação do mundo através de lentes que o enxergava de maneira mais científica, a pintura foi modificada através dos estudos da perspectiva segundo princípios matemáticos e geométricos. O uso da perspectiva possibilitou a criação de um novo recurso, o claro-escuro, que consiste em pintar algumas áreas iluminadas e outras na sombra para reforçar a sugestão de volume dos corpos e objetos. O uso combinado dessas técnicas permitiu que fossem conferidas maior realismo às pinturas. Tais conquistas, porém, não são exclusividade do Renascimento, pois os artistas do último período gótico já tinham alcançado estas conquistas em seus trabalhos. Se a consolidação dessas três conquistas na pintura representa uma continuidade entre a pintura gótica e a renascentista, o aparecimento de um estilo personalizado representa uma ruptura importante com a Idade Média. Enquanto na era medieval o artista se submetia a ideias previamente estabelecidas pelo poder real ou pelo poder eclesiástico e conferindo-lhe, portanto, uma condição de anonimato difícil de romper, no Renascimento, este contexto foi alterado e o artista se tornou um criador individual e autônomo, capaz de expressar sentimentos e ideias através de suas obras e de criar trabalhos de acordo com suas próprias concepções. Em última instância, o artista renascentista não vê mais o ser humano como um simples observador do mundo que expressa a grandeza de Deus, e sim como a expressão mais grandiosa do próprio Deus. O mundo passa a ser pensado como uma realidade a ser compreendida cientificamente, e não apenas como uma realidade a ser admirada. Apesar de ter tido uma vida curta, Tommaso Masaccio causou uma verdadeira revolução na pintura. Ele foi o primeiro pintor do século XV a conceber a pintura como imitação do real, como uma reprodução das coisas como elas são. O historiador da arte Ernest Gombrich relata que a arte de Masaccio não era a mais agradável de se ver, quando comparada ao que a sociedade estava acostumada a ver naquele momento como pintura, mas era extremamente sincera e tocante. Admirador de Giotto, foi além da imitação deste último. Com um realismo extremamente cuidadoso, ele parece ter a intenção de convencer o observador da realidade da cena pintada, nos auxiliando a constatar a mudança operada no século XV sobre a concepção do homem, sobre si, o mundo e Deus. A morte prematura não impediu de deixar uma obra madura e que influenciou vários outros artistas deste período. Fra Angelico
Era um frei da ordem dominicana e um dos herdeiros da obra de Masaccio. Ele aplicou os métodos deste último em suas pinturas, que manifestam uma tendência religiosa dada a sua formação cristã. Apesar do uso constantemente aperfeiçoado da perspectiva, da geometria e da correspondência entre luz e sombra, o ser humano representado pelo frade apresenta uma serenidade e submissão à vontade de Deus. Para alguns críticos, Fra Angelico somente quis representar a história sagrada em toda a sua beleza e simplicidade. Nas pinturas dele, dificilmente se percebe a sugestão de movimento ou de corpos realmente sólidos. Paulo Cello, por sua vez, era fascinado pelas novas possibilidades de sua arte e tentou construir palcos convincentes nos quais suas figuras poderiam parecer sólidas e reais. Não se percebe em suas obras o uso perfeito dos efeitos de luz e do emprego de diferentes tonalidades para borrar os contornos duros das figuras na paisagem, mas ele tentou recriar a realidade segundo princípios matemáticos precisos. Uma outra característica é a representação do momento em que determinado movimento está sendo contido, sejam eles humanos ou de animais. Entre os temas pintados por Cello encontram-se episódios da história florentina e partes do universo medieval. Bem, hoje eu termino. Ok, olha só. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, tá. Nossa, gente, vocês responderam! Que bom, fiquei tão feliz agora. Olha só. Momento de alegria. Bom, o que eu quero que vocês percebam? Que não existe uma ruptura entre a pintura, entre coisas que estão... Existem rupturas em determinados pontos, principalmente pelo uso mais geometrizado das imagens e da composição das formas dentro do espaço pictórico, mas, de certa maneira, existe uma continuidade também entre o que começou a ser produzido aí no final do período gótico para se entrar no período renascentista. Eu não sei se vocês perceberam que quando a gente falou de Giotto, eu vou compartilhar o slide. Deixa eu achar aqui. Eu não sei se está aqui ou se está no outro. Eu estava... aqui mesmo. Quando a gente falou de Giotto, de Bondone, que ele vai se tornar um artista florentino, que ele vai se tornar conhecido pelas suas pinturas, a gente nota que ele começa a dar um outro tratamento às pinturas na ideia de se atingir cada vez mais essa percepção da tridimensionalidade, tá? E ele vai se tornar extremamente conhecido por isso, tá? Essa pintura aqui, a Fides, né, ou seria a Fé, o afresco da Fé, que foi pintado na Capela dos Scrovegni, quase dá para se perceber. Primeiro que é quase como ver uma estátua transposta para um universo bidimensional. Mas a gente consegue perceber bem o volume dessa representação da fé e o cenário atrás. E existe uma diferença. A gente consegue perceber o esforço de Giotto em criar essa ilusão espacial pela tela. Tá? E essas obras de Giotto, que vão estar principalmente em Assis, na cidade de Assis, principalmente em afrescos, elas irão influenciar vários artistas renascentistas. E aí a gente tem uma segunda ruptura. Por quê? Alguns
críticos, alguns historiadores da área, relatam que um grande salto da Renascença foi os artistas, os pintores, eles terem agora um nome reconhecido. Porque o artista medieval em si, ele não fazia a sua obra, óbvio, ele era reconhecido dentro da sociedade, mas ele era anônimo ao mesmo tempo, porque o que importava era a obra, não o nome que ele fazia em cima da obra. Eu não sei se deu para entender esse ponto. Deu para seguir isso? Tá. Na Renascença, não. A arte, o reconhecimento da arte, ele se torna mais individualizado. Os artistas começam a ter, os mestres, os artistas, eles começam a ter os seus nomes, a ver os seus nomes circulando dentro da sociedade, como mestres dentro da sua área. Tá? Porém, isso não vai começar exatamente com o Tommaso Masaccio. Ele foi extremamente importante, óbvio, mas alguns escritos determinam que Giotto, esse lá da Baixa Idade Média, da pintura gótica, que já estava quase ali engatilhando para o período renascentista, Giotto é que vai inaugurar essa era dos pintores reconhecidos pelos seus trabalhos e pelos seus nomes. Deu para pegar esse ponto? Sim? Não? Talvez? Tá. Obrigada, Davi. O que eu quero que vocês analisem, deixa eu voltar aqui, é justamente essa diferença das imagens, da maneira como as imagens são construídas, porque cada um vai ter uma maneira de fazer esta reconstrução. Aqui, se a gente pegar a Santíssima Trindade, olha só, a ilusão de espaço que o Masaccio deu, né, entre o corpo do Cristo, os corpos na lateral, Maria, enfim, e o cenário em si. Então, dá para a gente ver que existe um espaço aí pensado, a mesma coisa com Adão e Eva. Existe uma influência muito grande, e aí a gente sabe que ele foi admirador de Giotto, mas esses artistas, eles não ficaram restritos somente à admiração e à cópia dos efeitos construídos por seus antecessores. Eles aprendiam com eles, mas seguiam adiante, criando e colocando em prática novas inovações em termos da construção, no sentido dessa construção da pintura e da arte em geral, mas a gente está falando de pintura, então vamos ficar em pintura. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Valeu, Davi, pela sinalização. Então, eu vou passar para as atividades. Quero que vocês retomem essas informações sobre o Masaccio, sobre o Paulo Cello, sobre o Fra Angelico. Vocês podem estudar isso na nossa apostila, podem estudar isso nos materiais que eu disponibilizei para vocês, vocês podem pesquisar coisas na internet também. Não tem problema, podem ver mais imagens, quanto mais melhor, tá? Antes de resolverem as atividades. Ok? Então, vamos dividir tela aqui. Vocês conseguem acessar os exercícios ao mesmo tempo que a gente está no Zoom? Uma dúvida que eu tenho.
Ah, Beatriz consegue. Todo mundo consegue ou só a Beatriz? Quem conseguir acessar, eu gostaria que abrisse, né, ou a gente fosse discutindo os exercícios e vocês fossem perguntando as dúvidas em cima das questões, porque é importante a gente pegar esses minutinhos finais para fazer, né, para colocar em prática aquilo que a gente viu, entende? Como a gente junta essas informações. Então, deixa eu mudar aqui o meu perfil rapidinho. Ótimo. Aí eu acho que vai ficar mais fácil. Não, é essa. Desculpa. Vamos lá. Lembrando, a minha número 1 não é a mesma número 1 de vocês, tá? E aqui foi pedido uma para vocês observarem a imagem. Eu acabei de mostrar essa imagem que estava no nosso PDF, né? Mas enfim. Não, Beatriz, está na parte de avaliação. Todas as tarefas, questionários, enfim, eu deixo tudo na parte de avaliação, tá? Bom, essa imagem está lá no nosso PDF de arte gótica, pintura, escultura e manuscrito ilustrado, mas tudo bem. É a obra justamente A Deposição de Cristo, de Giotto di Bondone, que está na Capela Scrovegni, em Pádua, na Itália. Nossa, falei Assis, é Pádua. Ok, está aqui a disponibilidade, o acesso que foi feito, quando foi feita essa pintura, é um afresco, conforme já dito. E a pergunta, nossa, só tem uma questão, gente, nesse questionário, que coisa linda. E a pergunta é, ao se observar o afresco de Giotto, é possível identificar como uma expressão da arte renascentista? Ou, vamos lá, paganismo, em virtude da exaltação da beleza das formas pintadas? Tridimensionalidade, com a disposição da cena em planos diferentes? Modernismo, porque o tema bíblico é representado como inovação, desculpa. Racionalidade, com a representação de Cristo pronto para a ressurreição. Ou tradicionalismo, devido à continuidade com a pintura gótica pelo tema pictórico cristão. Agora eu gostaria muito que vocês abrissem os áudios de vocês para a gente discutir isso aqui. Por quê? Para responder isso aqui, a gente tem que articular os conteúdos e as discussões que nós estamos fazendo, sem dúvida. Porém, a gente tem que também discutir o que os nossos olhos nos mostram e como a gente articula o que os nossos olhos nos mostram em relação com o conteúdo que a gente está estudando. Vocês podem fazer essa gentileza para mim, por favor, de abrir os áudios e discutir comigo? Ou pode ir discutindo pelo chat também, gente, mas, por favor, falem comigo para a gente continuar, né, como parte do nosso processo de aula. O que vocês veem aqui nessas opções e que parece mais acertado
dentro daquilo que a gente está discutindo. Davi, você está falando B ou é pela minha tela ou pela sua tela? A minha, tá. Vamos para cá. Eu tenho a B, tridimensionalidade com a disposição da cena em planos diferentes. E eu tenho tradicionalismo, a letra E, que no caso seria a minha, né? Devido à continuidade com a pintura gótica pelo tema pictórico cristão. Tudo bem. Quais são os seus argumentos para a letra B? Por que você escolheu a letra B, por exemplo, dentro dessas alternativas que você sinalizou? Você está em dúvida entre duas. Por que a B? Pode digitar também, gente. Porque passa uma sensação de que é tridimensional. Ok. Agora, tem essa sensação mesmo. Se a gente for olhar lá na imagem, olha, pode não ter aquela perfeição que a perspectiva nos passa, mas a gente sabe que isso vai ser refinado e muito refinado. E a própria obra de Giotto que a gente viu, algumas, né, já tem um outro refinamento nesse ponto. No caso da própria fé representada no afresco que eu mostrei para vocês. Agora, o ponto aqui dessa letra B é o seguinte, em que essa sensação de tridimensionalidade agrega no conhecimento que a gente está tendo dessas mudanças que ocorreram na pintura e na construção da pintura durante o período renascentista. Eu creio que essa é a pergunta que você tem que responder. Como essa tridimensionalidade foi conseguida e como é possível aplicá-la? Se eu consigo ver essa tridimensionalidade como um produto da pintura que foi produzida a partir desse período. Esse é o primeiro ponto. Para pensar, tá? Alô? Fala, João. Oi. Oi, pode falar. João, tá me ouvindo? Tá. Vou passar para E, que o Davi tinha falado também, a E da minha tela, tá? Então, vou repetir a questão. Tradicionalismo devido à continuidade com a pintura gótica, pelo tema pictórico cristão. Tá. Vamos por partes aqui. Eu tenho um tema cristão aqui pintado? Sim ou não? Show. A minha pergunta agora vai ser, durante o período gótico, né, e aí eu tenho várias expressões artísticas góticas que estão voltadas para o religioso. Durante esse período, houveram somente expressões religiosas ou manifestações religiosas dentro da arte? Um ponto que a gente tem que se perguntar, tá? Se realmente só houve isso ou se, em menor parte, houve outros tipos de expressão. É um primeiro ponto que a gente tem que ter na memória. Segundo, a gente tem que pensar se
dentro da pintura renascentista que está se formando, também só houveram pinturas religiosas, manifestações religiosas como temas pictóricos. Então, são essas duas análises que a gente tem que fazer para ver se a letra E aqui, ela é válida como resposta. Deu para entender esse ponto? Tá. O Davi colocou que para ele, ou letra B ou letra E. Aquilo que está na minha tela. Tá? Alguém mais quer levantar um outro ponto ou uma outra alternativa que acredita que pode ser a alternativa correta dentro desta pergunta e que queira discutir esse ponto? Pode ir pelo chat, gente. Eu estou de olho nele. Quem não quiser abrir o microfone. Tá. Ok, Beatriz respondeu que acha que é entre estas duas mesmo. Diante destas explicações, da gente destrinchar cada alternativa entre o que vocês viram e a gente bater com o conteúdo, né? E aí a gente tem que pegar esse finzinho da arte gótica e esse início do Renascimento. Para vocês, neste momento, e aí eu não estou falando para vocês responderem agora, quer dizer, não responderem agora no questionário, mas responder aqui comigo, continuar nesse bate-bola, nem que seja por chat, ou vocês resolvam abrir o áudio. Neste momento, após essa discussão, qual é a alternativa que parece ser a mais verossímil, a mais assertiva para esta resposta? A letra E. Tá. Mais alguém? Davi respondeu letra E. Mais alguém? Ai, gente, eu acho que dá para fazer uma coisa pelo Zoom aqui. Beatriz, letra B. Olha, acho que dá para fazer uma coisa pelo Zoom aqui que vai ficar legal para fazer essa pergunta. Peraí. Deixa eu dar uma olhada. Não tem aqui. Só como fazer enquete. O que vocês acham? Eu acho que eu vou fazer isso agora. Peraí. Olha só, eu tenho. Eu vou deixar aqui na tela essas letras para vocês irem falando. Até agora eu tenho duas respostas. Mas eu vou lançar uma enquete aqui rapidinho para vocês responderem. Vou lançar pelo chat. E... Ah, não. Peraí.
Eu vou lançar pelo chat e aí eu peço para vocês responderem. Só um minuto. Só para a gente dar uma agitada aqui. Tá? Ó, vou mandar para todo mundo aqui, tá? Pelo chat. A minha pequena enquete. Ai, Senhor. Não sei. Foi. Entra no chat, entra no link, e aí todo mundo responde. Responde pelo link para mim o que vocês acham. Depois dessa explicação, qual é a alternativa mais real, mais assertiva para vocês? Se é a letra B ou se é a letra E. Lembrando que é de acordo com a minha tela, tá? E depois da explicação. Então, estou aguardando aqui as respostas de vocês. Yes, tem uma resposta aqui só. Peraí que eu vou repartir isso aqui com vocês. Beleza. Tem gente respondendo. Legal. Ó, em tempo real. Eu tenho 3 respostas ainda. E uma maioria letra B. 4. O que mais? Vamos lá. Quem dá mais? Quem dá mais? 5. Olha, então, o pessoal tá indo bem na B, hein? Dá lá, gente. Quem dá mais? Só 6? Nossa, gente. Não vai ter mais ninguém respondendo mesmo? Que sacanagem. Ah, mais um. O pessoal está indo pela B. Olha só. O que eu quero que vocês pensem em relação a isso, tá? Imaginem as explicações, o que faz mais sentido, o que faz mais sentido dentro da leitura, o que faz mais sentido dentro dessa passagem do período histórico, tá? Vamos lembrar que existe continuidade em determinados momentos? Sim, porém também existem rupturas. Nesse momento, houve uma ruptura muito grande, principalmente quando a gente troca mudança de pensamento, né? Deixa o teocentrismo e passa para o humanismo. Pense nisso, reveja as explicações. Eu não sei se eu consigo deixar esse vídeo hoje lá na nossa biblioteca, na aba, mas eu vou deixar amanhã, né? No mais tardar amanhã, eu vejo se eu coloco ele lá. E aí, respondam isso com calma depois.
tá bom? Eu agradeço muito a participação de vocês aqui. E semana que vem a gente não tem aula, porque é a semana feliz, né? Uma semana de folga aí provocada pelo calendário. Mas vejo vocês daqui a 2 semanas, então, na nossa aula. E Beatriz, Professora, ainda não vou falar não, tá? Essa aí eu vou deixar vocês curiosos. Curiosos, mas aí eu explico depois qual é a resposta correta, tá bom? Quem me professora, chamou? Fala, eu, Anderson. Anderson. Mas vai ser a semana inteira sem aula? Semana inteirinha, segunda a sexta sem aula? Segunda Tá, é tá, tá. feriado, dia 12, né? De qualquer maneira, Uhum. feriado É. nacional. E vai ser a semana inteira sem aula, lembrando que aqueles que ficaram de recuperação têm essa semana para fazer as recuperações. Ah, sim, e aí eu quero atenção em uma coisa. A recuperação do terceiro bimestre, tanto em arte quanto em mundo do trabalho, já está colocada e já está aberta. Para quem já foi lá na nossa planilhinha, nas duas, né, tanto de mundo do trabalho quanto de arte, viu qual foi a própria nota, eles já estão liberados a fazer a recuperação do terceiro bimestre, porque o prazo da recuperação do terceiro bimestre, ele é menor, tá? É até o dia 19 de outubro, porque a gente precisa levar isso dados para o conselho depois. E, ok, Beatriz, não vou deixar você desapontada. A resposta é a letra B, tá, gente, dessa questão. Tudo bem até aqui, gente? Tudo. Então tá bom. Fiquem felizes com essa resposta, vocês foram bem, estão indo no caminho certo, tá? Beijos a todos e Tchau, até daqui Jane. a 2 semanas. Até daqui uma semana. Até, tchau.